Acho quase impossível acreditar que finalmente estou colocando isso em palavras. Por 3 anos, guardei essa experiência a 7 chaves, um segredo compartilhado apenas com minha irmã, e até ela me olha com um ar de pena, como se eu tivesse finalmente perdido o juízo de vez. Mas depois de descobrir tantos relatos online, histórias de encontros com essas criaturas, de pessoas que parecem tão sãs e com os pés no chão quanto eu acredito ser, decidi que chegou a hora. É hora de contar a minha própria história, de documentar o que aconteceu comigo no cru, lindo e aterrorizante outono de 2021. Esta não é uma historinha de fogueira que ouvi por aí, nem um caso passado pelo amigo de um amigo. Isso aconteceu comigo, diretamente comigo, e não passa um dia sequer sem que eu pense naquela criatura e no tempo que passamos juntos. O que estou prestes a contar vai desafiar a sua percepção do mundo, mas eu juro pela minha vida, cada palavra é a mais pura verdade. Eu faço trilhas nas Cascade Mountains desde pequena. Minha família tinha uma cabana rústica e isolada nas profundezas das North Cascades, a uns bons 16 quilômetros do início da trilha mais próximo, aninhada num bolsão de natureza tão profundo que poucas pessoas se aventuravam por lá. Não era nenhuma maravilha da arquitetura, apenas uma estrutura simples e robusta, com 4 paredes e um fogão a lenha de ferro fundido que minha avó, uma mulher de uma garra e autossuficiência incríveis, construiu com as próprias mãos lá nos anos 70, uma época em que você ainda podia conquistar um pedaço do mundo para si, sem se afogar em burocracia e licenças. Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era criança, me ensinando a linguagem da floresta. Ela me ensinou a ler os sinais deixados pelos animais, a identificar plantas comestíveis e a distingui-las de suas sósias venenosas e, o mais importante, a respeitar a natureza selvagem, a entender que éramos meros convidados em um mundo muito mais antigo e poderoso do que nós. Depois que minha mãe faleceu, há 5 anos, continuei a tradição, buscando consolo no silêncio das montanhas. Eu subia até a cabana sozinha, pelo menos uma vez por mês, às vezes com mais frequência, quando o peso opressor da vida na cidade se tornava insuportável. A solidão que eu encontrava lá era algo raro e precioso, que eu não conseguia achar em nenhum outro lugar. Não havia sinal de celular, nem internet, nem o zumbido incessante de trânsito e máquinas. Era só eu, as montanhas e meus pensamentos, envolvida por árvores milenares e pela sinfonia da natureza. A água correndo sobre as pedras, os pássaros cantando pela vasta imensidão verde. Aquela tarde de setembro começou como qualquer outra trilha que eu já havia feito inúmeras vezes. Estacionei minha caminhonete no início da trilha por volta da 1 da tarde. Confiante de que teria luz do dia de sobra para chegar à cabana antes de escurecer. O sol era uma esfera brilhante num céu sem nuvens. O ar fresco e perfeito para caminhar. Frio o suficiente para não suar muito, mas não tão gelado a ponto de precisar de muitas camadas de roupa. Eu estava no auge da minha forma física, resultado de anos de trilhas e escaladas, e conhecia essa trilha em particular como a palma da minha mão. Poderia percorrê-la de olhos fechados, reconhecendo cada curva, cada travessia de riacho, cada formação rochosa distinta que marcava meu progresso. O estacionamento estava deserto, exceto pela minha caminhonete, uma cena comum para um dia de semana no final de setembro. Essa trilha era um segredo local, e quem a conhecia era esperto o suficiente para ter cautela nesta época do ano. O tempo nas terras altas podia se tornar traiçoeiro sem aviso. Um lindo dia de outono poderia virar uma nevasca em questão de horas. A neve podia chegar a qualquer momento, e assim que começasse a acumular, a trilha se tornaria intransitável até o degelo da primavera. Calculei que ainda tinha mais algumas semanas antes de precisar preparar a cabana para o inverno,
e me despedir dela até abril ou maio. Foi naquele dia perfeito que cometi um erro descuidado, quase catastrófico. Depois de uns 6 quilômetros, parei para descansar num afloramento rochoso que oferecia uma vista panorâmica espetacular. E fiquei lá por muito, muito tempo. A paisagem estava deslumbrante naquela tarde. Um daqueles dias de outono impecáveis, em que o ar é tão cristalino que você sente que pode ver até o fim do mundo. As montanhas se estendiam diante de mim em camadas de cumes azul esverdeados, que se desvaneciam num roxo distante e enevoado. As folhas que mudavam de cor nas encostas mais baixas brilhavam em manchas de ouro e laranja-fogo contra o verde profundo e sóbrio das árvores perenes. Sentei-me numa pedra aquecida pelo sol, comendo meu lanche, hipnotizada por um falcão planando nas correntes térmicas bem acima do vale, e perdi completamente, totalmente, a noção do tempo. Quando finalmente olhei para o meu relógio, um calafrio de pânico me percorreu. Eu tinha desperdiçado quase 2 horas ali sentada, sonhando acordada. O sol já estava visivelmente mais baixo no céu, projetando longas sombras pela paisagem. Me xinguei pelo meu descuido, pela minha distração boba, e imediatamente comecei a andar de novo, forçando o ritmo. Mas o estrago já estava feito. Eu havia perdido uma luz preciosa do dia que jamais poderia recuperar. Forcei ainda mais o passo depois disso, mas a trilha se torna progressivamente mais desafiadora à medida que você se aprofunda na natureza. Há trechos traiçoeiros de cascalho solto que exigem cuidado ao pisar, subidas íngremes que requerem o uso das mãos para se puxar, e partes onde raízes de árvores antigas cruzam o caminho como armadilhas. Em alguns lugares, a trilha se estreita, virando uma fita fina ao longo de um cume alto, com penhascos perigosos de ambos os lados. Não dá para correr num terreno como esse, a menos que você queira acabar machucado e sozinho, sem ter como pedir ajuda. Às 6 da tarde, a luz já estava sumindo sob o denso dossel das árvores. A floresta escurece com uma velocidade desconcertante lá em cima. As enormes coníferas antigas agem como um cobertor grosso, bloqueando os últimos resquícios do dia. Sombras longas e distorcidas se esticavam pela trilha, como dedos que tentavam me agarrar. E um cálculo mental rápido me disse que eu ainda estava a pelo menos 2 horas da cabana, provavelmente mais agora que teria que navegar com pouca luz. Foi quando tive que encarar o inevitável. Eu não conseguiria chegar à cabana antes da escuridão total. Fazer essas trilhas à noite é uma loucura, um convite aberto ao desastre. Raízes demais para tropeçar, precipícios invisíveis demais, jeitos demais de se machucar gravemente sem ninguém por perto para te encontrar. Eu já tinha feito isso uma vez por pura necessidade, usando minha lanterna de cabeça para avançar pela trilha centímetro por centímetro agonizante, e jurei nunca mais. Cada sombra se transformava numa ameaça, cada som me fazia pular. Um trecho de 2 horas levou 6, nunca mais. Então, comecei a procurar na mata um lugar adequado para montar minha barraca para passar a noite. Eu sempre carregava equipamento de acampamento completo, mesmo nessas viagens para a cabana. Uma regra básica de segurança na natureza que minha mãe me ensinou desde a infância. A área imediata estava longe de ser ideal. O chão era irregular e rochoso, coberto por uma camada espessa de agulhas de pinheiro e folhas em decomposição. Eu precisava de um pedaço de terra relativamente plano, longe o suficiente da trilha para não ser vista, mas não tão longe que eu me perdesse para encontrar o caminho de volta pela manhã. Minha mochila parecia estar cheia de tijolos e um cansaço profundo começava a tomar conta de mim. Foi quando eu ouvi pela primeira vez um som baixo, um gemido. Inicialmente, ignorei, pensando ser o vento suspirando pelos galhos altos, ou talvez um pássaro estranho que eu não conhecia. Mas o som veio de novo, mais alto desta vez, mais distinto, e eu congelei no lugar.
Minha mão instintivamente foi para a faca de caça no meu cinto, meus dedos se fechando firmemente ao redor do cabo familiar. Era um grito, mas diferente de qualquer grito que eu já tinha ouvido. Era terrivelmente próximo do humano, como alguém gritando de dor excruciante ou medo mortal. Mas misturado a essa qualidade humana havia outra coisa, algo selvagem e primitivo que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem e mandou um calafrio pela minha espinha. O som ecoou pela floresta silenciosa, ricocheteando nas árvores e rochas antes de desaparecer. Fiquei ali completamente imóvel, meu coração martelando no peito. Por um longo momento, houve apenas o silêncio familiar da floresta ao entardecer. Então, o grito veio novamente, e desta vez pude identificar sua direção. Fora da trilha, à minha direita, descendo a encosta íngreme e arborizada. Talvez a uns 400 metros de distância, talvez menos. A distância engana nas montanhas, mas estava perto. Todo instinto afiado por anos na natureza gritava para eu ignorar e continuar andando. Minha avó costumava contar histórias ao pé do fogo naquela mesma cabana. Contos sobre coisas que habitavam as terras altas. Coisas que faziam sons para atrair os incautos para longe da segurança do caminho. Se você ouvir algo estranho nessas montanhas, ela dizia com a voz baixa e séria, você se vira e vai embora, sem perguntas, sem curiosidade, apenas vá embora. Eu sempre tinha descartado essas histórias como folclore, contos de advertência para evitar que as crianças se perdessem. Mas ali, na escuridão que se aproximava, com aquele som terrível ainda ecoando em meus ouvidos, aquelas velhas histórias pareciam assustadoramente reais. Mas outra voz, mais prática, argumentava na minha cabeça. Eu também tinha ouvido histórias verdadeiras de trilheiros perdidos, relatos reais de equipes de busca e resgate sobre pessoas que caíram e quebraram ossos, presas e desamparadas. Esta era uma área de ursos negros. E se alguém estivesse realmente em apuros? Meu celular era inútil aqui em cima. Se alguém estivesse ferido, eu poderia ser sua única esperança por dias. Eu não conseguiria viver comigo mesma se virasse as costas para alguém que poderia estar morrendo sozinho na floresta. Depois de um tenso debate interno, a compaixão venceu o medo. Ajustei minha mochila, peguei minha lanterna Esaí da trilha, com a outra mão nunca largando o cabo da minha faca. O terreno era brutal. Abri caminho por uma vegetação densa, passando por cima de troncos caídos cobertos de musgo e me abaixando sob galhos baixos. Após cerca de 10 minutos de avanço cuidadoso, ouvi o som novamente, muito mais perto agora. Estava mais fraco desta vez, mais um gemido de dor do que um grito a plenos pulmões. Aquele som solidificou minha convicção. Isso não era uma isca, era o som de um sofrimento genuíno. Apressei o passo, meu coração batendo forte com uma mistura de medo e urgência. Por entre as árvores à frente, vi uma pequena clareira, talvez com uns 9 metros de diâmetro, cercada por cedros e abetos Douglas colossais. E lá, na base de um cedro enorme, algo estava deitado sobre as folhas secas. Meu primeiro pensamento foi uma pessoa com um casaco de pele pesado. Mas, à medida que me aproximei, meu cérebro custava a processar a cena impossível diante de mim. A criatura estava deitada de lado, uma perna torcida num ângulo que desafiava a anatomia. Estava clara e horrivelmente quebrada. Seu peito subia e descia em respirações curtas e rápidas. Enquanto eu observava, soltou outro daqueles gemidos terríveis e fracos. Era jovem, talvez do tamanho de uma mulher adulta, mas suas proporções eram totalmente estranhas. Seus braços eram longos demais, seus ombros impossivelmente largos. Seu corpo inteiro era coberto por um pelo grosso, emaranhado e marrom avermelhado. Isso não era uma fantasia. O pelo crescia de uma pele dura e coriácea, e suas mãos fechadas contra o peito tinham dedos longos e unhas grossas e escuras que pareciam mais garras.
Era um Bigfoot vivo, respirando e gravemente ferido. Minha cabeça deu um nó. Tudo que eu sabia sobre segurança na natureza me dizia para recuar lentamente. Um animal ferido é um animal perigoso. Mas isso não era apenas um animal. Os sons que fazia, a inteligência que eu podia sentir mesmo à distância. Olhei para cima e vi galhos recém-quebrados a 12 metros de altura no cedro. Ele deve ter caído. Dei um passo cauteloso à frente. O barulho das folhas sob minha bota foi ensurdecedor. O corpo da criatura se enrijeceu e ela, lenta e dolorosamente, virou a cabeça na minha direção. Eu vi seu rosto. Era mais largo e achatado que o de um humano, algo entre um macaco e um homem, mas totalmente único. O nariz era largo, a boca parcialmente escondida pelo pelo. Mas foram os olhos que me prenderam. Eram castanhos escuros, quase pretos, e estavam cheios não apenas de medo, mas de uma inteligência surpreendente e inegável. Estava consciente, me avaliando, tentando compreender o que eu era. Eu me agachei lentamente, me fazendo parecer menor, menos ameaçadora, e comecei a falar. Falei num tom baixo e calmo, explicando que não estava ali para machucá-lo, que vi seu ferimento, que queria ajudar. Ele não podia entender minhas palavras, mas eu esperava que pudesse entender minha intenção. Aproximei-me um pouco mais, parando a cerca de 1,5 metros de distância. A criatura observava cada movimento meu. Então, num gesto que abalou meu mundo, ele estendeu uma mão de dedos longos e, de forma suave e hesitante, tocou meu joelho. Era um pedido de ajuda, era uma permissão, era confiança. O sol já havia se posto e a clareira mergulhava numa sombra profunda. Apoiei minha lanterna numa rocha para iluminar a perna quebrada e comecei a trabalhar. Meu treinamento de primeiros socorros na natureza parecia lamentavelmente inadequado, mas era tudo o que eu tinha. A perna precisava ser endireitada. Seria uma agonia. Posicionei-me aos seus pés, respirei fundo e olhei para seu rosto. Ele estava agarrando a terra com a mão boa, a mandíbula cerrada. Me preparei e puxei. A criatura gritou, um som cru e penetrante de pura agonia que rasgou a clareira. Ele se debateu com a parte superior do corpo, mas não lutou contra mim. Senti o ranger horrível de osso com osso através das minhas mãos e quase vomitei, mas continuei puxando até a perna ficar reta. A criatura ficou mole, felizmente desmaiando de dor. Trabalhando freneticamente, improvisei uma tala usando as estacas de metal da minha barraca, posicionando-as de cada lado da fratura. Enrolei a perna firmemente com todos os rolos de bandagem elástica que eu tinha e depois reforcei toda a estrutura com quase um rolo inteiro de fita adesiva reforçada. Quando terminei, a perna estava imobilizada numa espécie de gesso rústico mais eficaz. Eu não podia deixá-lo ali. Ele precisava de abrigo e calor. A adrenalina me deu forças enquanto eu montava rapidamente minha barraca para 3 pessoas ali perto. A parte mais difícil foi movê-lo. A criatura era um peso morto, facilmente uns 80 quilos de puro músculo. Eu o arrastei, centímetro por centímetro doloroso, pela clareira e lutei para colocar seu corpo inerte dentro da barraca. Lá dentro, à luz da minha lanterna, pude ver seus traços com mais clareza. A testa proeminente, o rosto largo, as mãos poderosas e semelhantes às humanas. Sua respiração estava estável. Ele estava dormindo agora, não apenas inconsciente. Abri meu saco de dormir para usá-lo como um cobertor, cobrindo nós dois no espaço apertado. O ar estava impregnado de um cheiro selvagem e terroso. Mas eu não me importei. Eu precisava estar lá, caso sua condição piorasse. Ele acordou 4 vezes durante aquela noite longa e surreal. Todas as vezes, eu encontrava seus olhos inteligentes me observando na escuridão, cheios de confusão. Eu falava com ele naquela mesma voz baixa e calma, e todas as vezes ele relaxava e voltava a dormir. Pela manhã, parecia me reconhecer.
Eu sabia que não podíamos ficar. A cabana, com seu fogão, cama e melhores suprimentos, era nossa única chance real. Expliquei meu plano com gestos, apontando para sua perna e depois na direção da cabana. Ele me observou, a cabeça inclinada, e quando desmontei a barraca, ele entendeu e se arrastou para cima das folhas. Então vieram as 2 horas mais fisicamente exigentes da minha vida. Eu me agachei e a criatura, entendendo, passou seus longos braços ao redor do meu pescoço. Eu o levantei, cambaleando sob o peso imenso, e comecei a jornada. Cada passo era uma batalha. Minhas costas gritavam, minhas pernas queimavam, mas eu continuei, descansando a cada poucos minutos. A criatura se segurava firme, emitindo apenas pequenos sons de dor quando eu tropeçava. Quando a cabana finalmente apareceu, quase chorei de alívio. Consegui nos colocar para dentro e deitei a criatura na cama, onde ela caiu num sono exausto quase que imediatamente. Eu desabei no chão, cada músculo do meu corpo gritando, mas nós tínhamos conseguido. Os dias seguintes se acomodaram numa rotina estranha e maravilhosa. Eu mantinha o fogo aceso, cuidava de sua perna e preparava refeições simples de sopa enlatada e aveia. Para minha surpresa, ele aprendeu a usar uma colher com uma velocidade impressionante, sua falta de jeito inicial sendo rapidamente substituída por movimentos ágeis e precisos. Desenvolvemos uma linguagem simples de gestos e sons. Ele aprendia incrivelmente rápido, sua mente era como uma esponja. No 5º dia, ele tentou ficar de pé, e eu corri para ajudá-lo a se apoiar. Por 30 segundos, ele ficou em pé, na perna boa, apoiado em mim e na parede, mais alto que eu, sua estrutura poderosa irradiando uma determinação silenciosa. Na semana seguinte, estabelecemos uma amizade profunda e não dita. Comecei a ler meu livro de bolso em voz alta, e ele ouvia por horas, com os olhos fechados em concentração, aparentemente fascinado pelo ritmo da minha voz. A força da criatura voltava a cada dia. Fiz uma muleta improvisada com um galho resistente e logo ele estava mancando pela pequena cabana, sua curiosidade sem limites. Ele aprendeu como a bomba do poço funcionava, como mexer ovos no fogão, como dobrar cobertores. Ele me observava, imitando meus trejeitos, uma inclinação de cabeça, um jeito de sentar. Estava aprendendo não apenas habilidades, mas talvez o que significava estar com um humano. Depois de quase um mês, eu sabia que nosso tempo juntos estava acabando. Sua perna estava cicatrizando e ele conseguia andar, embora mancando sem a muleta. Ele ficou inquieto, passando horas na varanda, olhando para a floresta profunda que era seu lar. Na manhã do 33º dia, acordei e o encontrei de pé na clareira, testando o peso na perna machucada. Ele andou em um círculo lento, o rosto contraído de dor, mas estava andando. Ele me viu observando e trocamos um longo olhar silencioso. Nós dois sabíamos. Tomamos café da manhã juntos uma última vez. Depois, ele caminhou até a porta e eu o segui até a varanda. Ele se virou para mim e, num gesto que me levou às lágrimas, colocou sua mão grande no meu ombro e apertou suavemente. Era um adeus, era um obrigado, era tudo. Então ele se virou, atravessou a clareira e entrou nas árvores, desaparecendo nas sombras. Fiquei por mais 2 dias, esperando que ele voltasse. O pacote de comida que deixei na varanda sumiu na 2ª manhã. Esse foi o meu sinal. Voltar para minha vida na cidade foi uma experiência chocante e surreal. Como eu poderia explicar que passei o último mês cuidando de um Bigfoot até ele se recuperar? Eu não tinha provas, apenas as memórias vívidas e indeléveis. Eu volto à cabana com frequência agora, sempre deixo comida e ela sempre some até minha próxima visita. Não vejo a criatura todas as vezes, mas há sinais, pegadas grandes demais para serem humanas. Uma pilha de lenha bem arrumada na minha varanda que não fui eu quem cortou. 3 meses depois que ele partiu, eu o vi novamente.
Estava fazendo a trilha quando ouvi um ruído acima de mim. Ele estava sentado num galho a 6 metros de altura, parecendo saudável e forte. Ele fez aquele som baixo e ressonante de contentamento que eu conhecia tão bem. Então, ele levantou a mão e acenou. Um aceno real, humano. Eu acenei de volta, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele manteve meu olhar por mais um momento antes de pular para o dossel das árvores e desaparecer. Essa é a minha história. Um Bigfoot vive nas Cascade Mountains, com uma perna curada, um que sabe usar um garfo e acenar para uma amiga. E eu sou a mulher que o ajudou. Às vezes, por hábito, ainda coloco 2 pratos na mesa da cabana. Vai que meu amigo resolve aparecer para se abrigar do frio. Ele nunca apareceu, mas eu continuo esperando.